Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que gera muita, mas muita dúvida: a pensão alimentícia para ex-parceiro ou ex-parceira. E a pergunta de ouro é: se a pessoa começa um novo relacionamento, a obrigação de pagar a pensão acaba? Vamos desvendar isso juntos. Tá aí a pergunta que não quer calar e que a gente mais ouve por aqui no direito de família. Minha ex tem um novo parceiro. E agora? Posso parar de pagar a pensão? Parece simples, né? Mas a resposta tem vários detalhes importantes. E é exatamente isso que vamos ver agora, com base no que a nossa lei diz. Então, para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Vamos começar entendendo a ideia da pensão como uma ponte temporária, depois a gente vê a lei que pode acabar com ela, a diferença crucial entre união estável e namoro, o desafio de provar essa nova união, quais os passos legais corretos e, por fim, alguns lembretes que são, olha, fundamentais. Bom, para começar, vamos alinhar as expectativas. É super importante entender qual é a verdadeira função da pensão para um ex-cônjuge. E, talvez mais importante ainda, é saber o que ela não é. A ideia aqui é a seguinte: a pensão para ex-cônjuge não é um salário vitalício, sabe? A justiça entende que ela funciona como um apoio temporário. É um empurrãozinho para que a pessoa consiga se reorganizar financeiramente, talvez voltar para o mercado de trabalho e seguir a vida depois do divórcio. É uma fase de transição, não uma dependência eterna. É bem diferente da pensão para os filhos, que é outra história. E olha só que interessante essa frase do nosso Superior Tribunal de Justiça. Ela resume tudo: caráter excepcional e temporário. Isso quer dizer que a regra geral é cada um seguir sua vida. A pensão é a exceção. E essa mentalidade é a base para toda a discussão que a gente vai ter a partir de agora. A lei foi feita justamente para evitar que alguém fique dependente financeiramente do outro para sempre. Ok, então se a pensão é temporária, em que momento ela acaba? O que a lei diz sobre isso? É exatamente o que a gente vai ver agora, olhando para o artigo específico do nosso Código Civil que trata do assunto. E a lei é bem direta ao ponto. O artigo 1708 do Código Civil diz que o dever de pagar a pensão termina se a pessoa que recebe começar um novo relacionamento. Simples assim. Mas, que tipo de relacionamento é esse? A lei especifica, e é aí que as coisas começam a ficar mais detalhadas. Então, a obrigação acaba com um novo casamento, uma união estável ou o que a lei chama de concubinato. E qual é a lógica por trás disso? É que, ao formar essa nova família, surge um novo dever de mútua assistência entre o novo casal. Ou seja, a responsabilidade de sustento passa a ser desse novo núcleo familiar, e aquela obrigação antiga do casamento anterior deixa de fazer sentido. E aqui a gente chega no ponto mais delicado e que gera mais briga na justiça. Qual a diferença entre uma união estável, que cancela a pensão, e um simples namoro, mesmo que seja sério? Essa é a linha tênue que o juiz precisa analisar. Vamos lá, a diferença é sutil, mas fundamental. Na união estável, o casal já vive como se fosse uma família. A relação é pública, contínua, e o objetivo de construir uma vida juntos já está acontecendo agora. Já no chamado namoro qualificado, o relacionamento também é sério, público, contínuo, mas o plano de formar uma família ainda é algo para o futuro. O que o juiz quer saber é: eles já agem como uma família ou estão só planejando agir um dia? Certo. Entendemos a diferença. Mas como é que se prova isso na prática? Esse é o grande desafio. Porque, claro, ninguém anda com uma placa dizendo "estou em uma união estável". Então, vamos ver que tipo de prova se pode usar. E aqui tem um ponto importantíssimo. A responsabilidade de provar essa nova união estável é de quem paga a pensão. Não adianta só achar, só ter uma suspeita. É preciso levar provas concretas para o juiz de que a outra pessoa de fato constituiu uma nova família. E que provas são essas? Bom, a lista é grande. Hoje em dia, redes sociais são uma mina de ouro, né? Fotos de viagens, declarações, posts mostrando uma vida a dois. Mas não é só isso. Depoimentos de testemunhas, como vizinhos, amigos, o porteiro do prédio, tudo isso conta. E tem mais. Contratos em que aparecem juntos, comprovante de que moram no mesmo endereço, colocar como dependente em plano de saúde e, claro, o mais forte de todos, ter um filho juntos. Ok, digamos que a pessoa reuniu as provas. E agora? Qual é o caminho certo, dentro da lei, para pedir o cancelamento da pensão? Não dá para simplesmente parar de pagar. Existe um processo formal para isso. O processo se chama Ação de Exoneração de Alimentos. O primeiro passo, claro, é juntar todas aquelas provas que a gente conversou. Com tudo em mãos, um advogado vai entrar com a ação na justiça. E aqui tem um detalhe importante. O advogado pode pedir uma liminar, que é uma decisão rápida e provisória, para suspender o pagamento imediatamente enquanto o processo corre.
Depois disso, o juiz vai ouvir os dois lados e dar a decisão final. É um caminho que precisa ser seguido à risca. Estamos chegando ao final, mas antes de fechar, preciso deixar 3 lembretes que são, sério, importantíssimos. Prestem muita atenção nisso. E a regra de ouro número 1 é: nunca, em hipótese alguma, pare de pagar a pensão por conta própria, mesmo que tenha certeza absoluta do novo relacionamento da outra pessoa. Se fizer isso sem uma ordem do juiz, a dívida continua acumulando e pode dar até prisão. Só um juiz pode autorizar a suspensão do pagamento. Segundo ponto, e isso confunde muita gente, essa regra toda que a gente conversou vale para a pensão entre ex-cônjuges. Ela não se aplica à pensão dos filhos. A obrigação de sustentar um filho não muda em nada se a mãe ou o pai dele começar um novo relacionamento. São coisas completamente separadas. E por último, a decisão do juiz não é retroativa. O que isso quer dizer? Que não dá para pedir de volta o dinheiro da pensão que foi pago enquanto o ex-parceiro já estava no novo relacionamento. A lei entende que o dinheiro de pensão é para sobrevivência. Foi usado, consumido. Por isso é tão importante agir rápido assim que tiver as provas. O que foi pago, foi pago. E para a gente terminar com uma reflexão, já que a pensão é para ser essa ponte temporária para a independência, fica a pergunta no ar: quanto tempo é tempo demais? Isso abre uma discussão bem maior sobre a autonomia financeira depois de um divórcio, né? Fica aí para a gente pensar. Bom, espero que essa explicação tenha ajudado a clarear as coisas. Se gostou e quer continuar recebendo conteúdo jurídico de um jeito simples e direto, não se esqueça de seguir o canal Legalmente Claro Oficial, curtir este material e, claro, deixar o seu comentário. A gente se vê na próxima.